Olá, graça e paz, nós somos o canal Jovens com Propósito e neste vídeo nós vamos falar sobre o senso do propósito e o propósito clarificado. Muitos têm apenas um senso do seu propósito e vivem fazendo coisas relacionadas ao propósito, mas não vivem a plenitude do seu propósito porque ainda não lhes foi clarificado. Existem muitas pessoas que elas vivem parte do seu propósito, ou vivem apenas coisas relacionadas ao propósito delas, mas não vivem o propósito em sua plenitude, porque ainda não tiveram o seu propósito clarificado diante do seu entendimento. Então elas não conseguem entender e discernir, e tampouco vivem a plenitude do seu propósito devido a isso. A exemplo disso, eu quero falar sobre o personagem bíblico Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que foi chamado para pregar Cristo aos gentios, para dar a entender o Cristo, que foi o mistério escondido em Deus, aos gentios, na dispensação da graça. Paulo ele nasceu em Tarso. Tarso é uma cidade desenvolvida e culta de sua época. Paulo ele pôde estudar e aprender sobre cultura, sobre idiomas e principalmente o aspecto religioso. Paulo, que ele também é conhecido como Saulo, que na verdade é o mesmo nome, Saulo no hebraico e Paulo no latim. Paulo ele chega a estudar acerca da religião e da cultura de sua época, e é interessante que ele se move, que ele vive, que ele se prepara nesse âmbito religioso, cultural e de idiomas, porque tudo isso estava relacionado ao seu propósito, porque tudo isso tinha a ver com o seu propósito. E então essa chama do propósito dele que excede a vida, ela fez com que ele se movesse e vivesse em torno disso. Ele chega a dizer em Filipenses capítulo 3 que quanto à lei ele era irrepreensível, que quanto ao zelo ele era perseguidor da igreja, que ele era fariseu de fariseu e que quanto ao conhecimento e à tradição ele excedia a muitos da sua idade. Então esse propósito dele, essa chama do propósito dele, queimava no coração dele e o moveu a viver por isso, a buscar isso, a se preparar, a se formar nisso, para exercer o ofício religioso. Só que é interessante que tudo isso não era ainda o seu propósito real. Era apenas algo que tinha a ver com o seu propósito. Era apenas um senso do seu propósito. Tinha a ver com um propósito, mas não era o propósito em sua plenitude. Paulo ele nunca seria pleno, porque aquilo não era a plenitude do seu propósito. E quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas se formam em algo que gosta? Quantas pessoas galgam posições naquilo que ama, mas não se sentem plenas, não se sentem completas, não se sentem felizes, porque ainda não descobriram com clareza o seu propósito, porque ainda o seu propósito não lhes foi clarificado. E é interessante que Paulo, em determinado momento da sua vida, ele pede cartas aos oficiais da sinagoga para vir a Damasco perseguir os irmãos. E é interessante que ele vai perseguir justamente aqueles a quem ele iria no propósito servir para edificar. E ele então toma a carta e vem até Damasco para perseguir os irmãos, e no caminho o Senhor Jesus aparece para ele e o esplendor da sua luz derruba Paulo. E Paulo pergunta, e Jesus diz para Paulo, chamando ele ainda de Saulo no hebraico, Jesus diz em hebraico para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os teus agrilhões. E é interessante que Paulo diz: quem é, Senhor? E ele diz: eu sou a Cristo, quem tu persegues. Aqui eu percebo duas coisas, que essa expressão duro é para ti lutar ou recalcitrar contra os teus agrilhões significa pelo menos duas coisas, isto é, dura para te lutar contra mim, contra Cristo, contra o Cristo que você persegue. E outra coisa, dura para ti lutar contra o seu propósito, que é maior do que você, que é maior que a sua vida. E quando Jesus manifesta para Saulo, o esplendor da luz de Cristo deixa Saulo cego. E aqui eu aprendo uma coisa, que na verdade a luz de Cristo não deixou Paulo cego. Na verdade ela revelou como Paulo estava. Paulo, achando que estava vivendo o seu propósito, ele não estava vivendo o seu propósito em plenitude. Ele estava apenas vivendo um senso do seu propósito.
E a luz de Cristo, quando Cristo se manifesta em nossas vidas, Ele revela como nós estamos, Ele revela o nosso estado, e Ele revelou claramente para Saulo que ele estava cego, que ele achando que via, não via, que ele achando que estava vivendo o seu propósito, não estava. E então Saulo se converte a Cristo e depois Saulo se torna um dos maiores pregadores do Evangelho, Saulo se torna um dos maiores apóstolos, um dos maiores filósofos, inclusive a biografia de Saulo é extraordinária e nós ficamos, a história ficou marcada por Saulo porque ele pôde compreender a plenitude do seu propósito e então viver a plenitude do seu propósito. Paulo ele passou por aflições, por momentos difíceis, só que ele pôde dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, isto é, ele estava pleno, mesmo passando por aflições, porque o propósito dele real o motivava a isso. E é interessante que aqui eu encerro, que Paulo, ele diz, depois de tudo isso para a igreja aos Efésios, ele diz o seguinte, um texto muito interessante e que é a minha oração para você que ficou até aqui nessa parte do vídeo. A minha oração a Deus por sua vida é a mesma que Paulo fez para a igreja aos Efésios. E a oração foi essa: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da herança dos santos. Efésios capítulo 1, versículo 16 ao 18. Então que Deus possa conceder ao seu entendimento a clareza da revelação, em todo o espírito de revelação e de sabedoria, para que você possa ter os olhos do vosso entendimento iluminados, para que você possa viver não apenas um senso do seu propósito, mas a plenitude do propósito real de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te abençoou, nós te pedimos que você compartilhe com seus amigos, também se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, comente alguma coisa aí embaixo, que esse vídeo falou com você, se te abençoou de alguma maneira. E também nos acompanhe em nossas mídias sociais, Facebook, página Jovens com Propósito, e no Instagram, @soujovenscompropósito. Deus te abençoe e tamo junto, e assista também os demais vídeos que serão de fundamental importância para a sua edificação. Amém? Até o próximo vídeo.